Boa noite. É um prazer recebê-los em minha casa. Creio que essa é uma oportunidade de apresentar a vocês um pouco da minha vida, daquilo que passei até aqui. Eu prezo muito a família, porque eu creio que a família é um projeto de Deus. Sou pastor aposentado e estou 6 anos, mais ou menos, que eu me aposentei, mas ainda estou firme na obra, porque creio que este é o propósito de Deus para cada um de nós. E por isso eu quero agradecer a vocês que vieram aqui e quero dizer que vocês são acolhidos com muito carinho e eu sou feliz de tê-los aqui ao meu lado. Quero começar falando alguma coisa ainda da minha meninice. Foi nada fácil, muitas dificuldades. Eu nasci no interior, na proximidade de Patos de Minas, e ali convivi a minha infância. Desde muito cedo eu tive que começar a trabalhar. A primeira lembrança que eu tenho de trabalho, eu puxava cavalo na carpideira, isso num lugar chamado Ponte Chique, fica perto de Patos de Minas. Ali morava um tio, e esse tio, eu fui morar com ele, se eu era menino, ainda garoto, talvez de uns 6, 7 anos de idade. E no tempo da lavoura, ou mesmo de criar o gado, eu trabalhei algum tempo, até que aconteceu algumas coisas lá que, coisa de menino, eu tive que sair de lá fugido e não foi nada bom. Mas eu tinha sempre o voltar para casa, e a casa que eu falo era a casa da minha mãe. Ela morava na cidade e eu estava na roça. E ela estava na cidade porque não tinha jeito dela ficar mesmo. Porque naquele tempo era muito difícil, principalmente para uma mulher viúva, 5 filhos. Que fazendeiro que queria ficar com uma família complicada dessa? Então, eu resolvi ir para a cidade também. Fiquei um tempo, depois fui ajustado. Quando eu falo ajustado, naquele tempo eu falava ajustado é quando faz um contrato de trabalho. A minha mãe então fez um contrato de trabalho verbal, né? Eu fui trabalhar numa fazenda para um senhor perto do Arraial do Limão, na Mata dos Fernandes. Ali não era um serviço fácil, porque era candeeiro de boi. Para vocês que não sabem, o candeeiro de boi é aquele menino que vai à frente com uma guilhada para abrir as porteiras. E como era distante da casa até onde era a roça, ou lavoura, então eu tinha que ir a cavalo. Então eu ia na frente, a cavalo, e as porteiras eram um pouco inclinadas, justamente porque quando soltasse ela pudesse fechar por si mesma. E esta era a colheita do milho. Então, num carro de boi daqueles, cabiam mais ou menos uns 12 balaios de milho, se falava por balaios, eram as medidas, e eram balaios bem grandes. E num determinado dia aconteceu um fato interessante, mas para vocês verem como foi ou como é a vida da roça, principalmente para um menino distante dos pais e trabalhando para pessoas estranhas. Eu fui na frente o suficiente a cavalo, suficiente para chegar e abrir a porteira, mas eu acabei me atrasando um pouco e a porteira era muito pesada, custei a abrir, encostando o cavalo que ia empurrando a porteira para ela se abrir. E ali, como eu demorei um pouco mais, os bois chegaram antes da hora, não deu para desviar e a roda do carro pegou no morão da porteira. E esse homem ficou tão enfesado, mas com tanta raiva, que veio e ferroava o cavalo meu, que eu estava montado, com aquele ferrão que ferroava os bois.
E o cavalo saiu disparado, e ele correndo também com o cavalo atrás. E eu agarrei ao pescoço do cavalo porque o cavalo era em pelo, ou seja, não tinha uma riata, não tinha nada. E no correr, passava por entre as árvores, as costas foi rasgando a camisa aqui, e eu encostado no animal, e chegava a sangrar. E eu segurando com toda a força que eu tinha, mas por fim as forças acabaram. E eu caí, eu me lembro que ele veio ainda com muita raiva, e ainda tirou o cinto e me bateu, mas bateu bastante mesmo. Eu fiquei muito revoltado, coisa de menino, mas também numa situação daquela, eu fiquei até a pensar em vingança. Quando eu crescer eu vou matar você. Mas eu sentia muita dor. Bom, chegando lá, a mulher do fazendeiro se condoeu de ver eu e curou as feridas. Como não tinha remédio, era água de sal que passava. Pode imaginar a água de sal naquele ferimento como era. A gente chegava a chorar de dor. Mas tudo bem. Passados uns dias eu tive que ir com ele e a gente levantava bem cedinho, fazia minhas tarefas. Eu tinha que levantar cedo, buscar o cavalo no pasto, preparar as tralhas para o trabalho do dia. E nesse dia era o dia em que a gente ia levar o milho para vender na cidade. Lá no Chapadão, no alto, passava a estrada de caminhão. E eu na frente puxando o cavalo depois que a gente debulhou os milhos, colocou em 4 sacos, 2 sacos em cada animal, um do lado do outro, fazia aquele amarrio aqui, e a gente seguia. Beirando a cerca de arame, e aí aconteceu uma outra coisa que não podia acontecer. Ao passar perto do arame farpado, rasgou o saco de milho, que esparramou o milho para todo lado. Pode imaginar o que aconteceu. Eu não sabia o que eu fazia, se eu cuidava do animal, se eu cuidava do milho, ou se eu corria de medo do homem. E com tudo aquilo, passou, mas me veio uma ideia na cabeça. Eu não vou ficar mais aqui não, eu vou fugir. E de fato, naquela noite eu me preparei, fiz minha trouxinha de roupa e desci. A casa tinha um baldrame, e embaixo então ficava bem alto. Mas eu fiz uma corda amarrando a coberta e o lençol, fiz uma corda amarrado no catre. Catre é a cama de ferro, ou melhor, de madeira, bem pesada. Eu desci e fui embora. Não sei nem que hora era aquela, sei que era muito tarde da noite. Eu esperei o povo tudo dormir para me fazer a minha fuga. E de fato eu fui embora. Para mim estava tudo bem, né? Muito alegre, porque agora eu ia para minha casa, a casa da minha mãe. Ia sair daquele povo tão malvado que fazia comigo. E quando eu peguei o Chapadão, que era a estrada que ia até a cidade, era mais ou menos umas 3 léguas a distância de lá onde eu estava até a cidade onde morava minha mãe, que é Patos de Minas. Tinha que passar no meio de uma selva ou uma mata, e dizia que aquela mata era mal assombrada. E eu, menino, nem lembrava disso não, mas quando cheguei lá, aí me veio na cabeça, aqui é mal assombrado, o que eu vou fazer? Meu Deus! E eu comecei a olhar e com medo, eu olhava assim um arbusto daquele, parecia um monstro, parecia um bicho. E o cabelo ficou crespo nessa hora e eu fiquei com muito medo. E corri em direção à cidade. Corri com toda a força que eu tinha. E mais na frente, quando eu estava mais ou menos no meio da mata, né, inclusive com as encruzilhadas que tinha lá, onde morreram as pessoas, ali eles colocavam uma cruz. Eu olhava aquele, o cabelo ficou, e eu tremia de medo e comecei a correr. Enquanto eu tinha força, eu corri. Quando acabou a força, eu caí de frente aqui assim, fiquei quietinho,
assim, se for até bicho, vai pensar que eu estou morto e não vai ligar para mim. Foi até que eu recuperei o fôlego e, de novo, corri, até que eu pude olhar para baixo e ver lá as lâmpadas acesas da cidade. Que alívio! E eu segui até cantando. É uma canção antiga que eu dizia assim: vou-me embora, Sadonha, amanhã de manhãzinha. Vou-me embora, Sadonha, eu vou ver minha mãezinha, ai, 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 mas ela mora longe, ai, ai, por esse mundo afora, ai, ai, o que devo fazer, ai, ai, vou-me embora, vou-me embora. E assim, cantando, parece que me deu um novo ânimo. E agora, assim, vendo as luzes da cidade chegando, eu me fortaleci naquilo e comecei, sei lá, foi rir, chorar, um misto de todas estas coisas, até que cheguei à cidade. Chegando perto de casa, eu chorava e sentia vontade de ver a minha mãe. Até que cheguei na casa, bati na porta, quando eu vi, veio uma mulher lá de dentro, pelo vulto, assim, da lamparina, porque não tinha luz naquele tempo, aonde nós morávamos. E era minha mãe. Quando eu dei um abraço nela, e ela também chorou comigo. Mas tudo bem, tudo aconteceu. Isso foi apenas um fato, mas aconteceram tantos outros. A partir daí ela não deixou mais eu ir para a roça. Agora, seja o que for, vocês vão ficar na cidade comigo. E a minha mãe tinha 5 filhos. Eram 3 homens e 2 mulheres. As mulheres eram Dalci e Geni. Os homens eram o Orsino, que era o mais velho, depois vinha o Osmar, que era assim, e eu era o caçulinha. Mas aí precisou de eu trabalhar. E todos nós, naquele tempo, eu trabalhei vendendo picolé, vendendo biscoito, vendendo requeijão, vendendo leite. Quando vendia o leite, era uma lata de mais ou menos 10 litros, e eu carregava aqui e saía gritando, ó leite, pela cidade afora. Quando era tarde, à tarde a gente recolhia para poder fazer os acertos, e o resto do leite ela fazia requeijão. E eu saía ainda à noitinha vendendo os requeijão. Então, sempre, mesmo na cidade, eu fazia de tudo. Capinava os quintais, rachava lenha, porque usava muito, era lenha, não tinha negócio de gás, essa coisa toda, era fogão de lenha mesmo. Mas aí apareceu um outro serviço, que eu tinha que guiar um cego. Olha só que profissão, desde cedo até guia de cego. Então a gente ia para o interior, ia para a roça, e a gente ganhava mantimento. Mantimento era arroz, feijão, essas coisas assim. E a gente tinha um cavalo que colocava essa carga e vinha. E ele me dava mais ou menos 20% daquilo que ganhava. Então eu podia levar para minha mãe arroz, feijão, coisas que a gente ganhava, um pedaço de carne seca, essas coisas todas. Né? E assim foi algum tempo. Também na cidade, a gente chegava na hora do almoço, encostava no hotel daquele e pedia que ele desse um prato de comida para o pobre do cego. Mas a gente também, aproveitava do ceguinho e também comia do bom e do melhor. Mas acontece que o cavalo adoeceu. Precisou de que eu levasse ele na casa de um dos conhecidos do cego. E era longe. Passava a ponte do Rio Paranaíba e seguia a estrada de caminhão, que ia longe mesmo. Mas eu não sabia a estrada fora da estrada de caminhão. Eu não conhecia a outra estrada. Mas acontece que em alguns lugares tinha os mata-burro. Mata-burro era um lugar que cavava assim,
onde trazia os fios de arame, né? E ali colocava ali madeira, mas ficava os buracos assim, ó. Eles chamavam de mata-burro. Cavalo não passa nisso, porque eles têm medo. Mas eu forcei tanto o cavalo, e ele foi passar. E caiu, afundou as patas para dentro daquele buraco ali e ficou isso aqui no tabuado, né? Ou nas toras de pau que forrava. E eu pelejei de todo jeito, puxava esse cavalo, mas ele não tinha como sair dali. Foi voltar para a cidade, sem cavalo e nem sei, sabia onde tinha deixado o cavalo. E quando eu ia para a cidade, eu estou pensando, coisa de menino, né? Mas o que eu vou falar? Que a história que eu vou ter que contar, porque se eu contar a verdade, a minha mãe vai acabar com a minha raça. Mas eu resolvi, então inventei uma história. Cheguei, falei que a gente estava passando num lugar onde tinha um despenhadeiro e o cavalo caiu. E só eu escapei daquilo. E por isso eu não tinha levado o cavalo de volta, porque o cavalo morreu lá nesse abismo. Mas acontece que eles não confiaram naquele. Eu acho que essa história não está verdadeira, não. Mas eu fiz de tudo para não contar a verdade de jeito nenhum. Passou-se uns 6 meses, mais ou menos. Apareceu alguém lá na casa do cego, que sabia, era conhecido lá. E falou, uai, fiquei sabendo que um cavalo seu, que você andava com ele por aí, mas o seu guia, e que esse cavalo estava morto, mas não está morto, não. Ele tinha caído no mata-burro, nós juntamos os homens e tiramos ele. E soltamos ele no pasto, fez uma sangria e ele tá roliço de gordo, tá bom demais. E a cara ficou desse tamanho, né? A mentira caiu por terra. Mas isso era coisa de menino. Quando a gente é menino, a gente faz coisa de menino mesmo. Bom, essa foi uma fase da minha vida. Tantas outras coisas aconteceram que a gente poderia passar o tempo todo aqui contando causa, e mineiro gosta de contar causa. Mas a minha infância foi mais ou menos isso aí. Mas eu continuo contando causa, que eu posso dizer, essa é a minha história, ou a história da família. Porque muitas coisas aconteceram, há outras coisas ainda interessantes do tempo da infância, eu vou deixar para uma outra ocasião. E até para falar pessoalmente, quem sabe a gente desperta a família para a gente contar causa e saber das nossas raízes, a nossa trajetória, porque tudo é importante na vida. Às vezes a gente não valoriza aquilo que tem, mas creio que por onde a gente passa, e o tempo em que se passa é importante, porque faz parte da vida nossa, daquilo que escrevemos a nossa própria história, contando, quem sabe uns para os outros, a gente conheça melhor a trajetória da família até chegar aqui. Bem, nesse propósito, eu quero agora falar um pouco mais, mas já na minha adolescência, quando eu estava preparando para o serviço militar, já morando na cidade, em Patos de Minas, e eu quase sempre morei com a minha irmã. A minha irmã Dalci, a gente tinha uma afinidade muito grande. Por onde ela ia, eu ia também. E quando o seu esposo, o Adão, veio para Brasília, nos anos 60, eu fiz companhia para ela. Então, os filhos tudo mais miudinho, e eu já adolescente, achando que já era homem, né? Era o homem da casa. E quando o Adão resolveu levar a família, eu vim com eles. Nós viemos num caminhão, parecendo que a gente chama de pau de arara, né? E a gente colocou a mudança no caminhão e em cima colocou-se 2 colchões e veio, imagine, eu, a Dalci e os meninos. Levamos 3 dias de viagem para vir de Patos de Minas para cá.
Naquele tempo não tinha asfalto, não tinha estrada, estava fazendo a estrada ainda, tinha então os desvios, tinha vezes que atolava o caminhão, e assim a gente veio, com muita dificuldade, mas chegou. E chegamos, o Adão havia construído um barraco na vila do Iapeí, perto daquele tempo chamava Cidade Livre, hoje Núcleo Bandeirante. E moramos por ali, ao lado morava o Zé Branquinho, né, que era outro conhecido nosso, que é também de Patos. E assim a gente, morava o Adão, tinha uma outra casinha que era da mãe dele, e tinha outra casa que era do Zé Branquinho. E eu comecei a trabalhar então, o Adão estava com muito serviço, eu comecei a trabalhar com ele, fazendo limpeza e raspando o taco, aplicando sinteco, essa coisa toda. Mas eu já tinha profissão, eu já tinha trabalhado como bombeiro hidráulico. Eu fiquei até chegar o tempo de eu prestar serviço militar, que foi em 1962, eu fui para Patos para prestar serviço militar no tiro de guerra 91. Eu não quis fazer aqui porque aí eu ficava longe da minha mãe, eu queria então ficar mais perto. Depois que terminei o tiro de guerra, o serviço militar, eu fui para a cidade de João Pinheiro, meu irmão trabalhava lá, ele era mestre de obra, construía, e eu trabalhei, então aprendi a profissão de bombeiro hidráulico. E por isso, agora quando já morando em Brasília, eu pude então, depois que passou esse período que eu trabalhei com o Adão um tempo, mas depois eu fui arrumar serviço para trabalhar dentro da minha profissão. Eu tinha o ferramental todo preparado para isso e trabalhei. Na Asa Norte, um fato interessante aconteceu e esse já volta a ser uma parte bem importante da minha vida. Nós trabalhávamos na construção civil, eu era bombeiro hidráulico e tinha vários pedreiros, e a gente estava construindo ali numa superquadra da 312 Norte, que era a casa, os edifícios que formavam a superquadra, e essa quadra era do IAPB, naquele tempo não era INSS, era cada ramo tinha seu instituto. IAPB é Instituto dos Bancários. Estava construindo e eu era bombeiro hidráulico e estava trabalhando lá. Aconteceu um fato interessante nesse tempo. E o fato interessante foi que, no horário do almoço, apareceram as pessoas estranhas e a gente estava trabalhando e quando chegava a hora do almoço, eles sentavam os dois num quartinho ali fazendo as alvenarias, sentava ali, ia ler um livro da capa preta. Eu achava isso tão estranho. E eu aproximei deles um determinado dia e eu estava lendo esse livro. Eu puxei conversa com eles, acho mais para atrapalhar eles do que outra coisa. E depois desses dias eu comecei então a juntar uns companheiros e a gente foi fazer zombar desses. Aí que fiquei sabendo que eles eram crentes. Era uma turma de crente que tinha lá. Era um povo todo estranho. E todo dia, na hora do almoço, eles tinham que ler aquele livro. E a gente chegava lá e rodeava eles lá, começava a contar piada e ria, aquela coisa toda, distraindo eles. Eles não zangavam com a gente, saía, ia para outra repartição, outro lugar, para ler o livro deles. A gente ia para lá de novo, ia contar casos, ia atrapalhar eles, era isso mesmo, né? E aquilo para a gente era uma alegria, um gozo, sei lá o que aconteceu, bobagem da gente mesmo. Mas aquilo me intrigou, porque apesar da gente fazer tanta coisa assim, eles não ficavam com raiva da gente. Um determinado dia eu resolvi, ir meio escondido dos companheiros, e conversar com esses dois que eu achava estranho. Falei, que livro é esse que vocês tanto lê? Ele falou assim, aqui é a palavra de Deus. Mas e Deus tem palavra assim? Tem. Aquilo me intrigou, que aquilo era a palavra de Deus e que eles liam, estava num livro. Será que Deus tem uma palavra também para mim?
E um dia eu resolvi ir escondido e assuntar o que ele estava falando. Aí eu me interessei por aquilo e eles, com muito bom gosto, falou a respeito daquele livro e falando de Jesus, falando muitas coisas da vida cristã. Aquilo mexeu comigo. Mexeu comigo e eu passei então, falei, escuta, tem jeito de eu adquirir um livro desse? Ele disse, tem, se você quiser a gente traz para você. E eu encomendei o livro. Isso foi numa sexta-feira. O fim de semana ficou comprido, porque eu queria ler esse livro. Eu mesmo leio o livro, para ver se era do jeito que estava falando ou não era. E assim eu fui leitor da Bíblia durante uns 6 meses, mais ou menos, sem falar nada para ninguém. Mas eu vi que alguma coisa em mim estava mudando. Eu não sabia o que era, mas a mudança aconteceu. Comecei a perder o gosto por todas aquelas coisas que eu antes fazia, porque naquele tempo eu cantava moda sertaneja. Então eu e o Adão, meu cunhado, tinha uma dupla e depois formamos um trio, chamava Trio Central. Olha só que nome, né? Então era Moura, Moreira e Oliveira, o dedo mágico do acordeão. Eu era o Moreira, o Adão era o Moura. E a gente cantava, tinha programa sertanejo na Rádio Nacional. E fomos a primeira dupla que inaugurou o primeiro programa sertanejo na Rádio Alvorada. Abrimos o programa sertanejo da Rádio Alvorada e então a gente tinha um compromisso semanal. A gente ia para cantar as modas sertanejas naquele tempo. Então, e isso era o meu passatempo. E eu perdi gosto com aquilo. E fiquei um tempo meio afastado de tudo. Trabalhava durante a semana lá e à noite eu tinha alugado um quartinho lá mesmo perto. E ali dormia. No final de semana eu dormia, ficava na casa da Dalci, minha irmã. E isso em 64, foi no fim do ano, eu terminei a obra e vim trabalhar para um outro lugar. E quando foi em fevereiro do ano de 65, aconteceu que não era uma terça-feira de carnaval. Eu estava angustiado, um peso, aquela coisa toda. E foi quando então eu ouvi um povo diferente cantando. E eu até perguntei para a Dalci, Dalci, que esse povo está cantando ali? Eu falei, ali é os crentes, eles estão cantando. Eu falei, eu vou lá. Eu sabia que crente gostava de Bíblia, eu peguei minha Bíblia e coloquei debaixo do braço e fui. Era aqui em Taguatinga Norte, era uma capelinha de madeira. E eu cheguei na porta ali, olhei, assuntei naquela terça-feira, tinha um grupinho lá, que eu fiquei sabendo que era um grupo de oração. E eu sentei no último banco, ali prevenindo que eu não sabia se tinha que pedir licença, se tinha que comprar ingresso, eu não sabia nada. E foi quando, então, ali sentado, sentei no último banco, porque se eles zangassem comigo, eu saía dali e ia embora. Mas aí uma pessoa dentre os crentes lá percebeu que eu estava lá e ele veio para o meu lado. Veio com um cantorzinho, que dizia que era Inário, que tinha os hinos dos crentes. E ele estava cantando, e como eu gostava de cantar, né, ele veio e me mostrou para me ajudar ele a cantar, eu cantar com ele. Eu cantei meio desengonçado porque eu não conhecia a canção dos crentes. A hora que tinha que subir com a voz eu descia, a hora que tinha que descer eu subia e a gente ia naquela toada. Mas terminou e ele me segurou no sentido da prosa, né? Querendo saber alguma coisa, até que os outros veio me abraçaram, me receberam tão bem. E eu fiquei assim até sem jeito. E ele me convidou para tomar um cafezinho. Fui tomar um café. E ele perguntou onde eu morava. Eu falei, eu moro aqui na QNG. A minha irmã mora aqui na QNG 10.
era um pouco para cima da igreja, que ali era 25, ali onde é a igreja. E eu fui levar ele até lá. Depois ele veio me trazer, eu fui levar ele, e assim a gente ficou e conversando, e a prosa estava tão boa que quando a gente assuntou já era mais de 1h da madrugada. E a gente ainda estava andando para um lado e para o outro. E ele me convidou para que no domingo eu fosse na igreja. E eu aceitei o convite. E voltei lá. E disso eu não saí mais de lá. Realmente a coisa aconteceu. Até que um dia eu tive a oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador. Me tornei então evangélico. Trabalhando aqui na construção da X, a X era casas populares, e onde mais tarde o zelador da igreja, que sempre me discipulava, chamava-se Avelino Antônio de Oliveira. Quem era o Avelino? Ele era o guia leigo da igreja, e eu não sabia ninguém essas coisas, tudo vinha aprendendo o que era, né? O que a vida de crente, que era diferente. Mas eu fumava, eu bebia, estava tudo atrapalhado. E eu olhava, eu não fazia nada disso. Esse negócio aqui não está bom, não. Como é que eu vou ficar? Eu fugia na hora do culto, que esse calado intestino, eu saía fora para poder fumar. Né? Como se tivesse escondido. Esconder de quem e de quê? Afinal de contas, a coisa era minha, entre eu e Deus. Mas, por fim, eu cheguei à conclusão, bom, aqui se eu quiser ficar, eu vou ter que largar esse trem, aí, porque não está certo. Eu sou o único que bebo e fumo aqui. E fiz um propósito com Deus. E Deus me atendeu e eu pude ser livre de todas estas coisas. Passado algum tempo, a gente agora firme na fé, isso foi no início de 65, em outubro ainda de 65 eu fui recebido por batismo e profissão de fé. E fui então agora jovem, me enturmei com os jovens da igreja, e a gente fazia teatro, a gente saía fazer evangelismo na praça, ali no Mercado Norte, fazia teatro na igreja, tinha um salão próprio, a gente fazia o teatro, fazia peças de Natal e outras coisas mais. Era muito animado, um povo fervente mesmo. Mas uma coisa interessante nisso, que o evangelho, que foi muito bom na minha vida, eu quis trazer então para a vida da minha família. Falei com a Dalci, e a Dalci, não vou querer esse trem não. Eu deixei para lá. E o Adão disse, você também vai ficar aí, o quê? Você está indo para a igreja dos crentes para arrumar crente para casar com você aproveitar, né? Porque as moças lá é mais direita do que as de fora. Falei, não é isso não, você vai ver. Mas uma coisa eu fiz. Todo domingo eu levava os meus sobrinhos, que são os filhos da Dalci, eu levava para a igreja. Levava eles todos. Era um rapaz solteiro com 6 para 7 filhos. 7 filhos, já pensou que coisa? Mas foi bom que firmaram na igreja. E é interessante, a Dalci mesmo vendo a mudança, que até o comportamento dos meninos foi diferente, ela acabou indo para a igreja também. Se converteu e tornou-se uma bênção mesmo. E assim pôde ter ali, a família começou então a chegar. Mas eu comecei a ver entre as moças, porque eu sabia que eu não podia ficar solteiro, porque eu tinha fraqueza na carne. Eu precisaria me casar o quanto mais rápido. Mas aí eu tinha que escolher. Tinha tantas meninas, né, mocinhas, e acabei falando de namoro com uma dessas moças. Ela não tinha interesse nenhum, ainda mais eu acho que ela não gostava de jeito nenhum, achava eu meio esquisito, diferente. Mas aí
era filha do zelador da igreja. E como a gente fez amizade, acabou no fim, eu falei que tinha falado de namorar a filha dele, a filha mais velha. E ele fez empenho, porque ele que estava me evangelizando, e acabou ele confiando mesmo. E ele que forçou a barra para que ela pudesse dizer sim para a gente namorar. Isso eu falei de namoro com ela mais ou menos no meio de novembro. Ela falou que ia pensar. E foi só em março do ano seguinte que ela veio dizer que podia namorar comigo, mas isso porque foi pressão do pai dela. Chegou a dizer, ó, eu vou fazer força para você casar com a minha filha, mas você toma jeito, hein? Cuida bem. Não pode deixar que eu não vou decepcionar o senhor, não. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A gente pôde, então, agora se servir ao Senhor com mais espontaneidade, com mais firmeza, e os anos foi passando assim. E a gente, então, fiz proposta de namoro em março, e custei esperar ela fazer 16 anos, isso em agosto, e foi quando então a gente ficou certo de namoro e casamento. Ficamos noivos, e quando ela fez os 16 anos, nós demos entrada nos papéis, e em outubro a gente casou, no ano de 66. Então, estava com pouco tempo na igreja, mas já estava agora casado. Né? E aquilo que eu fazia lá fora antes, que era tocar violão e cantar as modas caipira, agora meu repertório era outro, cantar os hinos. Mas eu não sabia tocar direito, aliás, eu nunca aprendi a tocar violão direito. Eu sabia mais aqueles batidão mesmo, de moda, de viola. E eu passei a cantar os hinos no estilo de sertanejo mesmo. Até que eu ganhei a primeira pessoa para Jesus, o Darcy Faustino de Souza, que hoje ele foi para Rondônia como missionário. Também já jubilou, já aposentou no Ministério Pastoral. E ele também veio do sertanejo. Nós fizemos até uma dupla. E o pastor da igreja chamava nós de os Caipirinha de Jesus. E a gente, de fato, nos cultos a gente cantava. Quando tinha outras oportunidades, a gente cantava os hinos do ruinário, mas no estilo sertanejo. E a igreja começou, então, tendo um centro de recuperação e de atendimento às pessoas, às famílias, lá na Vila do IAPI. E eu depois, acompanhando a igreja, veio e se instalou. Criaram com a invasão, removendo a invasão, criou aqui a Ceilândia. E a igreja recebeu 2 lotes aqui, 2 terrenos, um na parte sul, Ceilândia Sul, e outro na Ceilândia Norte. E assim alguns anos passaram, e quando veio o chamado para o Ministério Pastoral. No Ministério Pastoral, que eu senti o chamado de Deus, eu comecei então a buscar a Deus. Eu trabalhava na Fundação Educacional na área de manutenção, que era no setor de indústria. Nesse tempo eu morava no Guará, na QI8, e eu ia de bicicleta para o trabalho, lá na Fundação Educacional. E andando pela rodovia estava se tornando muito perigoso, porque o movimento era muito grande. Eu então tinha uma estradinha de terra, que a gente passava por trás, assim, ladeando, mas saía fora da estrada dos automóveis.
Mas um certo dia eu senti muito mal. Senti muito mal e fui no serviço de saúde e eles me deram o atestado e eu vim embora. Ia para casa então, empurrando a bicicleta, estava tão ruim que eu não aguentava nem pedalar. E quando eu passava por um lugar, um determinado lugar perto da onde passava um ribeirãozinho, um córrego, eu sentia uma coisa estranha, como Deus falando comigo para que eu entrasse naquele lugar ali para oração. Mas eu falei, Deus, mas eu não posso entrar aí agora, eu estou passando mal, estou indo para casa, estou querendo deitar, estou querendo uma cama. Como é que eu vou? Mas ele foi forte, eu não queria ir, mas por fim fui vencido. Graças a Deus que fui vencido pelo Senhor. E eu entrei num lugar beirando assim, deixei a bicicleta amoitada e fui para um lugar onde tinha um clarão, ou seja, as árvores eram abertas assim, vinha o sol ali da manhã que estava radiante. E eu comecei a orar. A princípio eu estava orando pela igreja. E comecei até a reclamar a Deus que eu não estava bem. E por fim, até esqueci que eu estava doente. E comecei, quando eu pensei que não, veio alguma coisa e começou a falar comigo. Era o Senhor que falava comigo. E Ele me deu uma visão ali. E essa visão tinha 3 árvores principais ali, que estavam de forma diferente. E Ele me mandou que eu olhasse para a esquerda. Eu olhei à minha esquerda e tinha uma árvore que estava caída. Uma das raízes estava exposta e cheia de coisas que estavam atrapalhando e ela estava caída. Mas estava verdinha porque algumas raízes ainda estavam ali recebendo o alimento, a umidade. E eu disse, ele perguntou, o que você está vendo? Eu falei, Senhor, estou vendo aqui uma árvore caída. E ele disse, pois é, meu filho, essa aqui é a igreja, é a minha igreja. Ela está caída. Veio uma forte tempestade e ela caiu. Ela caiu porque o vento foi mais forte. Ela deixou a oração, não está mais me servindo. E falando tudo aquilo, descrevendo como estava de fato. E por causa disso caiu. Então, era a situação da igreja naquela ocasião. Depois disse assim, olhe para a sua direita. E eu olhei, tinha uma outra árvore, eu disse, o que você está vendo? Eu falei, estou vendo uma árvore, mas ela está cheia de ervas daninhas, está toda tomada, ela parece estar sufocada com estas coisas. Disse, esta é a igreja. O mundo está dominando. E por isso mesmo, eu estou te levantando. Porque a igreja precisa estar livre de todos esses embaraços, essas coisas que estão atrapalhando o caminhar dela. Depois eu disse, olhe para a frente. O que você está vendo? Eu falei, eu estou vendo aqui o córrego e é uma árvore enorme aí. Ela está verdinha e ela é mais alta. Pois é, assim é a igreja que eu quero. Eu quero a minha igreja restaurada, livre de todo embaraço. Quero levantá-la, porque ela está caída. E estou te levantando para realizar esta obra que eu estou confiando a você. Foi a confirmação do meu ministério pastoral, porque eu tinha pedido ao Senhor que me desse com clareza. Eu fui descobrir então que o meu ministério pastoral seria de restauração. E assim foi durante o tempo em que eu fui pastor. Aqui eu era pastor de tempo parcial, porque eu trabalhava fora, trabalhava na manutenção, na Fundação Educacional. E passei num concurso, fui trabalhar na Telebrasília. Lá na Telebrasília, comecei fazendo desde o básico, cavando valas e colocando manilhas e passando a cabeação para o telefone. E
Quando passei nos primeiros dias, as primeiras semanas, foi apresentado então agora um setor de construção de rede, que é a rede telefônica. Eu me apresentei e o encarregado daquela sessão, depois que a gente estava na minha entrevista, ele descobriu que eu era crente, viu que era diferente. Disse, você é crente? Eu disse, sou. E não vai dar certo. Eu falei, não vai dar certo por quê? Não, porque crente é enrolar demais. Até agora, crente nenhum serviu para nada, porque são mole, não faz o serviço direito, fica só lendo Bíblia e não faz nada. Eu falei, não, então o senhor está errado, porque aqui não trabalhou crente nenhum, não. Porque o crente, pelo contrário, eles são honestos e aquilo que é para fazer, eles fazem. Ele diz assim, estou pagando para ver. Eu falei, então tá bom, você pode pagar, que é o meu propósito. E assim, eu entrei numa turma, tinha as equipes de serviço, tinha um caminhão, e tinha todo o ferramental e tudo, e a gente começou a trabalhar. Logo no primeiro mês, no final do primeiro mês que eu estava trabalhando nessa turma, o chefe da turma lá entrou de férias. E um desses que era mais velho lá na equipe, começou então a ser respondendo pela chefia da nossa equipe. Mas ele tinha dificuldade de leitura de projetos e eu como eu já havia trabalhado na construção e tudo com projeto, falei, eu posso te ajudar? Pode. E eu comecei então a fazer a interpretação direitinho daquilo e a equipe começou então a trabalhar bem. E quando terminou o tempo, que chegou o chefe, voltou ao seu lugar, o chefe queria aumentar, fazer mais uma equipe, criar uma outra equipe. Aí colocou o Sebastião, que era esse que teve a dificuldade de leitura, e o Sebastião disse, não coloca eu não, porque ó, se saiu bem, porque esse moço aqui, ó, ele que interpretava direitinho aqui, que estava dirigindo. Eu estava só com o nome de encarregado, mas ele que estava fazendo todo o serviço aí. Aí o chefe então resolveu então deixar a equipe comigo. Eu fiquei como o chefe da equipe. Só para encurtar, no terceiro ano que eu estava ali trabalhando, eu fui eleito operário padrão da Telebrasília. Isso mais ou menos no meio do ano. E no final do ano, eu fiquei em segundo lugar de todas as faladas equipes e a Telebrasília. Então foi da holding principal, que era a Telebrás. Eu fiquei como operário padrão também. E então, aquilo que dizia que o crente não é falso, que o crente não trabalha, eu pude provar com o meu serviço. Porque o temor a Deus faz com que a gente trabalhe direito. Crente não é mole, crente é honesto, crente serve de fato. Porque ele tem que ser testemunha onde ele estiver. Bom, isso é um pouco da história. Mas houve o meu chamado e começou então em Goiânia, onde começou um curso teológico, eu fui fazer por extensão. De modo que a gente ia, todo final de semana, a gente ia para Goiânia e lá passava o final da sexta-feira à noite, o sábado e terminava no domingo. Então, durante 5 anos para a formação teológica. E com eu fui então designado, a primeira igreja foi a igreja do Núcleo Bandeirante, primeira nomeação, 1975. Fiquei lá 3 anos, depois fui para Ceilândia Norte, fiquei 2 anos, fui para a cidade do Gama, mais 4 anos, vim para Taguatinga Norte, que era a minha igreja, fiquei 4 anos, fui depois para a Asa Norte, a Igreja Metodista da Asa Norte, fiquei 2 anos, vim para Taguatinga Central, fiquei 6 anos,
E foi quando então o Senhor me chamou para um tempo pastoral de tempo integral. Ou seja, eu tinha que deixar o meu serviço, a minha profissão, e agora dedicar só ao Evangelho. Tempo integral. E coloquei à disposição e o bispo me mandou para o interior de São Paulo. Fiquei lá na cidade de Igarapava, 4 anos. Fundei uma igreja em Toverava, que tinha parado o trabalho já há mais de 15 anos. Foi restaurado ali. E depois fui para a parte sul de Minas Gerais, em Poços de Caldas. Ali fiquei 2 anos, depois fui para o Mato Grosso do Sul, fiquei 10 anos. E durante esse tempo todo, Deus foi dando graça. E de maneira que a igreja por onde eu tenho passado, houve um bom crescimento. Formamos outras igrejas no Mato Grosso do Sul, foram 5 igrejas que foram implantadas durante o meu ministério. E essas coisas não é para vangloriar, mas para dizer como Deus foi bom em ter me dado direção, porque a obra quem faz é Ele. A gente não faz nada a não ser obedecer. E se a gente é obediente, realmente a coisa acontece. Finalmente me aposentei. Voltei para Brasília, em Taguatinga, que é o cantinho que Deus me deu, que é os dias que a gente está vivendo. Louvo a Deus porque Ele me trouxe e eu tive que parar o meu ministério também, porque eu fui acometido de mal de Parkinson, e de modo que a igreja estava realmente crescendo, caminhando rápido, e eu caminhando devagar, porque essa tal de Parkinson faz a gente começa, tem muitas dificuldades. E essas dificuldades foram aumentando, eu tive que renunciar para que a igreja pudesse crescer. E eu então louvo a Deus, porque tudo isso foi para a glória de Deus. Hoje estou aqui, a minha esposa, Eunice, que cuida de mim e cuida bem, né? E moro aqui nos fundos, meu filho Emanuel mora aqui na frente, e tem as 2 filhas, a Eude e a Esdras. Um mora na QNL, a Eude, e a outra mora na Samambaia, no setor de mansões da Samambaia. Tenho 5 netos, né? 2 já são formados, já têm curso superior, e os outros estão chegando. E tem um petitinho, que tem 4 anos, que é o Davi, que tem sido a alegria dos avós. Assim é um pouco da minha história. Que Deus possa estar nos abençoando a todos. E eu espero que esse, como um relato e um testemunho da bondade de Deus na minha vida. Que o Senhor nos abençoe.